100% da cidade de Piracicaba. Quem quer fazer parte desse projeto em nome de Jesus? Deus te plantou aqui para fazer parte do maior plano da história, do plano maior de todos os tempos. É o plano que mais é relevante. Não existe plano maior, né? Não existe nada maior do que o plano de salvação de Deus. Quem está entendendo aqui? Você faz parte desse plano de salvação. No plano de salvação, o Senhor alistou você, chamou você para esse plano. E você precisa saber que você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está despercebido. Você não está abandonado. O Senhor, Ele vela por você, Ele guarda por você e te plantou numa família. E essa família se chama Lagoinha Piracicaba. Amém? Deus te plantou aqui. E aí você vai ver, você faz parte de uma família que é uma família que não é perfeita. Ok? Tem alguém que tem problema na família aí? Dá um glória a Deus. Achei que era só eu que tinha problema. Todos nós temos desafios na família, né? E é os desafios que nos tornam maduros. Sim ou não? A pastora escreveu um livro, Ser Perfeito. E é interessante quando você fala que você deve ser perfeito. Hoje as pessoas usam essa perfeição, usam a palavra perfeição para justificar os seus erros e as suas falhas, não é assim? As pessoas falam assim: ah, eu errei porque eu não sou perfeito, né? Mas não, são os nossos defeitos que nos tornam perfeitos. Quem está entendendo aqui? Porque as minhas limitações, e é na fraqueza que eu sou, na fraqueza que eu me torno forte, né? Então, quanto mais eu entendo que as minhas imperfeições estão tornando em mim perfeições, quando eu reconheço que preciso de Deus, mais próximo eu chego à estatura de varão perfeito. Porque eu vou entendendo que essas imperfeições estão me levando à estatura de varão perfeito, a corrigir as minhas imperfeições, né? Eu vou me tornando perfeito. Então as suas falhas, os seus erros te tornam perfeito. Se você abrir o coração para ser moldado, para ser transformado por Deus. Quem quer receber a palavra do Senhor hoje para ser transformado por Ele, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, João capítulo 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, né? A maior dor, uma das maiores dores do ser humano é a dor da solidão. Então nós vivemos na era da hiperconexão, mas nunca houve tanta solidão como há nos dias de hoje. Nós vemos pessoas que têm 1.000, 2.000, 3.000 seguidores na internet, ou 10.000, obrigado Paulinho, ou 10.000 seguidores no Instagram, mas nenhum amigo para poder reclinar a cabeça e chorar no ombro daquela pessoa, e poder abrir o coração para aquela pessoa de verdade. Eu estou falando de verdade. Por que de verdade? Porque todos nós, e entenda bem isso em nome de Jesus, até tem um livro do Hernandes Dias Lopes que fala sobre isso, que é Retirando as Máscaras, alguma coisa assim. Eu não me lembro o título exatamente, mas é você retirando as máscaras. Mas quando eu falo de verdade, porque todos nós vestimos máscaras para se apresentar às pessoas, porque todos nós queremos ser aprovados. Estamos procurando o tempo todo a aprovação das pessoas. E para isso, nós muitas vezes não abrimos quem somos de verdade, com medo de não ser aprovado e com medo de ser recluso, de ser deixado de lado por causa das suas imperfeições. E o mundo conspira para isso, para que você seja essa pessoa externamente perfeita, com uma máscara,
toda politicamente correta para que você seja aceita. E nós sabemos das nossas limitações. Eu repito, os nossos defeitos nos tornam perfeitos. E muitas vezes você pode ter muitos seguidores na internet, pode estar rodeado de pessoas, pode estar cheio de grupo de WhatsApp aí que você está. Quem está em grupo de WhatsApp aí? Levanta a mão. Todo grupo de WhatsApp da igreja, o pessoal me coloca. É maravilhoso. Não tem noção como é maravilhoso. Eu olho o WhatsApp lá, 101 mil mensagens a responder. De verdade, 101 mil mensagens para responder. Mas você pode estar em um monte de grupo, há um monte de contato no WhatsApp, e ainda assim não tem ninguém para conversar, para abrir de verdade o coração. E aí que entra o GC. O GC é o lugar que você pode abrir o coração. O GC é o lugar seguro que você pode ser cuidado. O GC é o lugar seguro que você pode ser abraçado, amado. O GC, nós não somos uma igreja em GC. Nós somos uma igreja que temos por princípio o GC, né? Então, não é uma opção para nós estarmos ou não no GC. Você precisa estar no GC. Porque nós somos aqui em Piracicaba considerados uma mega igreja. Nós somos uma mega igreja. Você sabia disso ou não? E para honra e glória do Senhor, porque isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus, amém? Com o nome dEle, com a graça dEle. Nós somos uma mega igreja. Então, hoje é considerado no Brasil o número de cadeiras, uma igreja de uma média de 80 cadeiras por igreja no Brasil. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é 80 cadeiras, no Brasil é 100 cadeiras. 100 cadeiras no Brasil. E uma igreja de mais de 300 cadeiras já é uma mega igreja. Por que é uma mega igreja? De 300, que nós temos 740 cadeiras ao todo. Uma igreja que tem, vamos pegar do número de 300 pessoas, que é considerada uma mega igreja. Em um ano, ela se torna uma igreja de 1.500 pessoas. Quem está entendendo aqui, sim ou não? Então, não é questão de se vai acontecer, é questão que já aconteceu. Mas mesmo assim, no meio de tanta gente, você pode estar se sentindo sozinho. E tem uma nota que a OMS já liberou na mídia, né? A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela já chamou a solidão de epidemia silenciosa do século. E isso é tão sério que Jesus se preocupou com isso. Cristo se preocupou com isso. Que ele viu a necessidade dos homens e das pessoas de terem alguém para socorrê-los, para estar com eles, para dar direção para eles. Ele se preocupou com isso. Então, quantos aqui já se sentiram cercados de gente, mas ao mesmo tempo estão sozinhos, completamente sozinhos, não se sentem? E Jesus deixou uma promessa contra essa solidão. Jesus sabia que haveria esse medo da humanidade, o medo de ficar sozinho. Então por isso ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. João capítulo 14, versículo 18. Ele não disse vocês nunca vão sentir solidão, não é isso. Ele disse vocês nunca estarão sozinhos. Porque sentir solidão é diferente de estar sozinho. Você pode até sentir que tem solidão, mas você não está sozinho. Tem alguém entendendo aqui ou não? Por quê? Porque
Cristo nunca te deixa sozinho. Cristo nunca te deixa sozinho. Cristo nunca te deixa sozinho. Você pode até se sentir só, pode até sentir uma solidão, mas Jesus nunca vai deixar você sozinho. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós vemos ele descer até o máximo da solidão ali, o abismo da solidão. Ele sobe na cruz ele experimenta a solidão profunda. Um lugar de solidão tão grande que ele grita. Mateus capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me abandonastes? Imagina, ele no meio da multidão, a multidão o apertava, a multidão queria ouvi-lo, queria estar com ele, queria tocá-lo, porque queria também os seus milagres. Mas de repente ele está sendo preso, está sendo açoitado, está sendo maltratado, está sofrendo e sendo colocado numa cruz. E tudo que ele tinha naquele momento de maior angústia, ele precisa abandonar Jesus, que é o Senhor. O Senhor precisa deixá-lo naquele momento, porque aquele momento era para ele. E aí ele senta a profunda e verdadeira solidão naquele momento. Mas tinha um propósito: tirar toda a solidão que persegue você. Ele foi órfão por um momento, para que você hoje se tornasse filho de Deus. Sim ou não, igreja? Jesus ficou órfão por um breve momento, mas ele estava dando direito para você se tornar filho. Ele entrou na sua dor para garantir que você nunca mais tivesse que entrar sozinho em qualquer lugar que você fosse. O Senhor se doou para que você não estivesse mais sozinho. Por isso ele enviou o Espírito Santo como resposta. Quando Jesus disse: não deixarei órfãos, está prometendo o Espírito Santo para nós. O Espírito é a presença de Deus que habita entre nós, em nós. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? O Espírito Santo foi enviado. Eu vou vos preparar morada, mas não vos deixarei só. Enviarei o meu Espírito. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E mais do que isso, ele conecta uns aos outros. Ele conecta eu e você. Ele nos torna irmão. E a gente tem que entender isso, que a igreja não é um lugar só para você vir assistir um culto. Mas a igreja é um lugar que você torna família. É um lugar que você se torna parte. É sua família a igreja. A igreja é um lugar que você faz alianças. Tá certo? E nós sabemos e somos maduros que no meio da igreja não está cheio de anjo batendo asa, né? Tem os lobos no meio da igreja, sim ou não? Tem lobos travestidos ou vestidos de pele de cordeiro, né? Tem até um pastor aí que estava travestido esses dias, de cabelo comprido. Meu Deus. Deixa para lá, vamos voltar aqui no texto. Mas nós sabemos que a igreja é um lugar para você pertencer. É um lugar para você se relacionar, para ter comunhão. Saber que Deus te plantou nesse lugar para o seu crescimento. Que você vai olhar para o seu irmão e você vai ver que ele não é do jeito que você queria ser. E ele não vai ser nunca do jeito que você gostaria que ele fosse. Porque ele tem a identidade dele, as limitações dele. Aquilo que é fácil para você é difícil para ele. Aquilo que é fácil para ele pode ser difícil para você. E assim nós suportamos uns aos outros e crescemos em graça e em conhecimento. Porque não dá para ser igreja sem estar em comunhão com o corpo. E essa solidão é tirar, só sabe o que é precisar de uma oração quando você bateu em todas as portas e você não teve saída nenhuma, ninguém conseguiu te ajudar, e a única coisa que nós podemos fazer é orar.
Quem já passou por isso aqui? Quem já passou por isso aqui? Não tinha como ninguém te ajudar. A única coisa que ela podia fazer é orar por você, né? Eu vi muitos ateus, inclusive na minha família, que eram ateus, não criam em Deus, não acreditavam no Senhor, mas no momento de profunda dor e solidão, ligaram pedindo oração. Ligaram pedindo socorro na oração. Eu preciso de oração, eu preciso de um milagre, eu preciso. E isso é ser família. Talvez você vai procurar pessoas que você está com um problema, não para ajudar talvez você financeiramente, não vai pedir coisas, mas para ajudar você em oração. Aliás, tome cuidado. Ninguém fica pedindo, ninguém pede dinheiro em nome da igreja, no próprio CPF. Ouviu? Porque eu ouvi casos aí de pessoas pedindo dinheiro no próprio CPF. Não é pessoas coordenadores daqui, no próprio CPF. Então tome cuidado. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos pelo CNPJ da igreja. E eu glorifico a Deus por alguns irmãos que são tocados, porque quando Deus toca na pessoa para ela enviar dinheiro, só pode ser Deus mesmo, né? E eu glorifico a Deus, porque tem uns irmãos aqui que falam assim: pastor, depois você dá uma olhada lá na sua conta. Eu falei: querido, isso é de Deus. Só que não manda na minha conta, manda na igreja, porque eu precisa dos boletins lá. E ele está sempre ali disposto. Ele está aqui, eu vejo ele. Mas, né? A gente não tem que abrir, porque ele também não gosta de aparecer. Mas, cuidado, né? Cuidado, porque é família. É família. E família tem de tudo. Você tem que saber, se está acontecendo alguma coisa. Uma vez eu estava falando com um irmão, e ele falou assim: pastor, eu estou triste com o senhor. Eu falei: por que você está triste comigo? Porque está acontecendo um erro lá em tal lugar e o senhor não fez nada. Eu falei: que erro que está acontecendo? Eu não estou sabendo do erro, né? Às vezes a pessoa pensa assim, que está acontecendo algo, eu estou sabendo e eu estou passando pano quente em cima. E não, nós somos família. Se acontecer, não é se acontecer, é quando vai acontecer as coisas no nosso meio. E por isso que nós precisamos ser maduros, saber que nós não estamos sozinhos. Em primeiro lugar, nós carregamos a presença de Deus nesse lugar. Nós carregamos o Espírito Santo, nos orientar e nos levar a alinhar até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Ninguém é anjo aqui, vai sair batendo asa. Até que chegue à estatura de varão perfeito. Crescimento tem confronto, tem exaustão, resiliência, né? E você não está sozinho, você não está sozinha, você não está. A única coisa que você precisa entender é que as pessoas não vão te ajudar naquilo que você quer, ou da forma que você quer, melhor dizendo. Porque as pessoas, às vezes, elas vêm trazer uma situação para alguma pessoa e ela quer que você resolva a situação dela. Não, você vai ser orientado, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, e você vai conseguir, em nome de Jesus, enxergar o milagre de Deus na sua vida. Quem está entendendo, sim ou não? Vai ter pessoas do seu lado orando, clamando, te dando direção, te impulsionando, te empurrando a crescer, confrontando você, né? Porque o crescimento vem através do confronto, a palavra de Deus nos confronta. Então nós vemos em Cristo que nós saímos da solidão ao pertencimento. E a cruz não é só perdão, a cruz é a adoção. Sem Cristo nós somos isolados e órfãos, mas com Cristo nós somos família, corpo e irmãos. Corpo de Cristo, família, corpo e irmãos. O mundo tem fabricado muitos seguidores
Mas o Senhor nos chamou para sermos irmãos, para crescermos em relacionamento e nos tornarmos irmãos. Por isso o Evangelho é mais do que te salvar do inferno, é te salvar da solidão. O inimigo quer que você ande sozinho, porque você se torna uma presa fácil. O lobo, quando vê uma ovelha sozinha, é fácil para ele se alimentar. É tudo que o inimigo quer, é você andar sozinho, se sentir sozinho, achar que o Espírito Santo não está com você. Mas ele disse: eu vou, mas não vos deixarei sós, enviarei o meu Espírito. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que você não está sozinho. Fala para o seu irmão: você não está sozinho. Não está sozinho, nem sozinha. Tem uma pesquisa feita com sobreviventes de desastres naturais, revelou algo surpreendente. A maioria das pessoas que sofreram um desastre disse que o pior não foi perder a casa ou os bens, mas se sentir que ninguém se importava com eles. Uma das pessoas disse: o que manteve vivo não foi o que eu comia, a comida que eu recebia, mas foi o abraço de quem disse: eu estou com você. E o Evangelho é isso. Jesus não só resolve o nosso problema, ele se coloca do nosso lado, ele diz: eu estou com você. E é interessante que mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente acha que ainda assim está sozinho. Quantos aqui hoje se sentem sozinhos, esquecidos, desconectados? Quantos aqui? É isso. Muitos de nós nos sentimos sozinhos. Jesus está dizendo para você: eu não te deixei órfão. Eu não te deixei órfão, eu estou aqui. Em Cristo ninguém é invisível, ninguém é esquecido, ninguém caminha sozinho. Em Cristo você não caminha só. Hoje Ele não quer só te consolar, mas Ele quer colocar você consciente que você tem uma família, que aqui em Lagoinha Piracicaba ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho aqui, amém, queridos? Nós somos uma comunidade verdadeira em Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Nós nos importamos, somos grandes para servir e pequenos para se importar. Nós nos importamos com você. Você não está sozinho, o Senhor não te deixou sozinho, porque há momentos que eu e você queremos ficar sozinhos. Mas um momento, eu quero ficar sozinho hoje, mas não eternamente, não sempre. Quero estar sozinho talvez para refletir por um momento, mas eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. Nós vemos pastores que foram enviados para lugares que ficam 6 meses debaixo de gelo, que não estavam acostumados com isso, ficaram depressivos, porque não vê gente. Todo mundo fica nas suas casas, não tem, é gelo, é tudo, todo lugar que você olha é gelo, é gelo, é gelo, é gelo. 6, 7 meses de gelo. A pessoa que não tem um psicológico preparado, ela adoece. E nós fomos feitos para andar juntos, para andar unidos num corpo. E aí eu falando com o Senhor, e como que nós podemos nos blindar? Deus nos dá uma armadura espiritual, que Paulo fala dessa armadura. Eu quero ler com você Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Eu ia pregar só sobre solidão, ia continuar falando sobre solidão, mas Deus falou comigo de manhã que era para eu falar tudo. E aí eu falando com o Senhor, que como a gente pode se blindar com relação à solidão, e Deus falou comigo da armadura espiritual. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, têm feito tudo. Assim, firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração por todos os santos. Então, aqui nós precisamos nos revestir para vencer. A palavra de hoje é uma convocação. Convocação a quem? Não a uma plateia, mas a soldados. Efésios 6, que nós acabamos de ler, ele diz: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus está nos chamando não para sobreviver, mas para vencer, em nome de Jesus. Só que ninguém vence se não estiver vestido corretamente. Quando alguém está numa batalha, ele precisa ter a farda correta, ele precisa se posicionar corretamente, estar vestido corretamente, com os instrumentos corretos para determinada batalha. Antigamente nós víamos que os terrenos eram tomados e a evolução, da guerra, como foi acontecendo, Antes era com bastão, antes era só no soco, era com pedra, depois com bastão, depois com arco e flecha, e daí começou a ter a pólvora, enfim, cada momento usando a sua roupagem e as suas armas. Mas as nossas armas espirituais, elas nunca ficam arcaicas, elas são atuais até o dia de hoje e são eficientes para todo tipo de guerra. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Paulo descreve essa visão da armadura espiritual quando ele está preso em Roma. Ele é acorrentado pelos soldados de Roma. E ele começa a olhar para os soldados de Roma. Então ele começa a ter uma revelação de Deus. E ele entende a armadura que os soldados estavam vestindo. Ele diz, estou conjecturando aqui, tá? Ele diz: a igreja precisa disso, precisa dessa armadura. Paulo não fala da espada de ferro, ele está falando da espada do Espírito. Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Paulo fala de um capacete, mas ele não fala de um capacete de bronze, ele está falando de um capacete da salvação. Ele não está descrevendo Roma, ele está descrevendo o reino de Deus, como funciona e como Deus quer que nós venhamos nos posicionar. O que nós precisamos vestir? A armadura que Paulo descreve tem camadas proféticas. Ele fala primeiro do cinturão da verdade. A armadura romana, o cinturão, sustenta toda a estrutura da armadura. Sem o cinturão da verdade, a armadura caía. A verdade é que sustenta a vida do crente. Fala para o seu irmão: a verdade sustenta a vida do crente.
E sabe qual é essa verdade? Não é a sua verdade, porque hoje o mundo prega, é a minha verdade, essa é a minha verdade. A minha verdade é essa, esse é o meu jeito, eu faço desse jeito. Não, a verdade para nós é uma pessoa, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, Cristo é a verdade. Sem Ele, tudo cai, não adianta. Sem a verdade que é Cristo, cai. Quem anda na mentira sempre vai viver solto, não vai ter firmeza, vai estar frouxo. Quem se veste com a firmeza da verdade, mantém firmeza, né? Uma mentira você tem que sustentar ela a vida toda, né? Uma hora você não vai conseguir sustentar essa mentira. Agora quem vive na verdade anda firme, firmado, não tem brecha, hein? Anda conciso, tá ali marchando. Assim é a verdade na vida espiritual. Se você não se firma na verdade da palavra, tudo pode desmoronar a qualquer momento. A mentira do diabo não é combatida com emoção. A mentira do diabo não vai ser combatida só com um momento de choro, mas vai ser combatida com a verdade que liberta. Nós temos que ter emoção, sim. Nós precisamos ter emoção, sim. Porque eu vejo muitas vezes pessoas se derramando, mas chorando, se descabelando para ver o Gustavo, como que é? Gustavo Lima. Para ver aquela outra lá, como que é? Vocês estão espertos, né? Eu não sabia, mas é fenomenal. O Eduardo me falou hoje, o Duda Cris me falou hoje. A Anitta perdeu o visto dela. Ela não pode entrar nos Estados Unidos para fazer show, porque o Trump não aceita esse tipo de cultura no país dele. É para exaltar o nome do Senhor mesmo. Eu profetizo que o Brasil vai ser assim também, em nome de Jesus. Alguém tem que fazer alguma coisa. E nós precisamos estar orando em nome de Jesus. Agora nós que estamos na presença de Deus, não tem que ficar com a cara amarrada, fechada, bravo e analisando tudo e todos. Nós temos que sim. O povo vai num evento desse, vai num show desse, eles vão para aquele show. Eles vão para aquele show, eles chegam. Quando o Justin Bieber veio aqui no Brasil, teve gente que montou a barraca 3 meses antes para pegar lugar na fila. Acampado com a mãe. E a mãe, porque ele ama, né, o Justin Bieber. Ai. Aliás, o cabelo do Kevin é top, né? É a coisa mais aleatória que você vai ouvir. Ah, se eu tivesse um cabelo desse, Kevin, tava perdido. Não, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Olha isso aí. Que isso. Eu recebo essa unção. Tô olhando ali aquela cabeleira e falo, Jesus. Agora a gente montando barraca para ver o Justin Bieber chorando, descabelando. Cara, você tem que chegar aqui na igreja descabelando lá, já na sua casa, vir chorando no caminho, no carro, glorificando o nome do Senhor, entrando por essa porta aqui, já falando em línguas e derramando o seu coração diante do Senhor. Nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós precisamos sim ter emoção, sim, se derramar, sim, mas precisamos entender que nós não vamos combater ou ganhar do diabo se nós não andarmos na verdade que liberta. A mentira do diabo não é combatida com emoção,
é combatida com a verdade. Então hoje Deus está apertando o seu cinturão aí, o cinturão da verdade sobre a sua vida. Toda mentira que disseram sobre você vai cair por terra em nome de Jesus. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não sou o que o inimigo diz. Eu não sou o que as pessoas acham. Eu sou aquilo que Deus determinou. Em nome de Jesus. A verdade é Cristo. Depois Paulo fala sobre a couraça da justiça. A couraça protegia o coração e os órgãos vitais do guerreiro. O diabo, ele sempre vai atacar a sua mente. Vai colocar culpa no seu entendimento, né? Trazer a culpa para você. Mas o que ele quer atingir mesmo é o seu coração. Coração triste, com condenação. Ele quer te condenar o tempo inteiro, falando que Deus não olha por você. O pastor Denis disse algo aqui que eu sempre digo, eu vou lembrar. Deus não tem filhos prediletos ou filhos preferidos. Deus não tem. Sabe quem é preferido de Deus? Fala aí pro seu irmão. Você. Acho que alguém está entendendo aqui. Que ele não morreu por um, por outro, por aquele. Ele morreu por você, meu irmão. É por você. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Você nasceu não por um acaso. Você nasceu porque é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. A justiça de Cristo é a armadura que protege quem você é diante de Deus, ou seja, a sua identidade. Você não vive mais condenado, você vive justificado. Você já sabe, nós não somos justos por nós mesmos. Romanos 8:1, capítulo 8, versículo 1. Nós não somos justificados por nós mesmos, não que nós somos justos, mas nós somos justificados em Cristo. E o inimigo pode te acusar, mas o sangue de Jesus já te inocentou, já te libertou, já te curou, já te transformou. Couraça da justiça, saber quem você é, a sua identidade de filho. Aí Paulo fala sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Os soldados romanos na época, eles usavam a sandália, não é só para proteger o pezinho na pedra. Naquela época eles deviam ter o pé bem grosso, né? Mas eles usavam sandálias para firmar, dar sustentação para eles. E embaixo das sandálias dele tinha pregos para firmar os pés no chão. O Evangelho nos dá estabilidade. O Evangelho, se nós calçarmos nos nossos pés o Evangelho, ou seja, se eu me revestir do Evangelho, eu vou ter estabilidade. A paz de Cristo em mim. Quem tem paz tem discernimento e segurança. Ou, aliás, quem tem discernimento tem paz e está seguro. Dá para entender isso, sim ou não? A paz de Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. A paz de Cristo nos guia. Quem calça a paz não tropeça em guerras familiares. Não fica tropeçando nas guerras familiares. Não tropeça nas emoções. Não tropeça na vida financeira com propostas, com sentimentos, né? Não tropeça, porque está calçado o Evangelho da Paz. Um soldado sem a sandália não consegue marchar. Ele fica estagnado, parado. Aleluia. Receba da água a unção. Paz não é ausência de guerra.
Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Paz não é ausência de guerra. Paz é firmeza mesmo no campo de batalha, mesmo em meio à guerra. Paz é você estar calçado no Evangelho, sabendo que não importa o que está acontecendo, Deus vai me dar uma saída. Quem não anda no Evangelho não avança. Quantas pessoas que eu converso, que 20, 30 anos a mesma ladainha, não passa de fase, não muda o ciclo, sabe? Você vai conversar, é a mesma conversa, os mesmos problemas. Sabe o que é isso? Não se calçou, não está firmado no Evangelho da paz. Primeiro, quem está firmado no Evangelho da paz, não murmura, está calçado. Deus está calçando seus pés hoje para você andar em territórios novos, mudar de fase, para você pisar em lugares que estavam fechadas as portas para você. Essas portas vão abrir em nome de Jesus. Onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor te dará vitória e te dará como herança, em nome de Jesus. Aí Paulo fala do escudo da fé. O escudo grande naquela época é o escudo que protegia todo o corpo, capaz de proteger todo o corpo. Usado para quê? Usado para apagar os dardos de fogo. O escudo da fé é fé como defesa contra dúvidas, contra mentiras, contra medos, ataques. Escudo da fé, ataques mentais que o inimigo vem lançando na sua mente. Você está sozinho, ninguém liga para você, ninguém te dá atenção. Imagina, aí eu entrei lá, ninguém veio falar comigo, ninguém falou comigo, ninguém me nota, Deus não me ouve, Deus não responde. Não, escudo da fé, você precisa estar com o escudo da fé. Fé como defesa. A fé individual e a fé coletiva. Os soldados na época, quando eles iam para a guerra e o exército do inimigo vinha para atacar, eles formavam barreira com o escudo. Eu citei o exemplo aqui. Quem já assistiu o filme dos 300? Os 300. Nossa, é tão velho assim? Os 300... a história é pautada na história de Gideão. Só pode, né? E os 300, eles foram guerrear com o exército dos inimigos de Artaxerxes. E o Leônidas dos 300 sai com 300 homens guerreiros para guerrear um exército gigantesco. Exército gigantesco, era milhares e milhares, né? E quando o inimigo vinha com trombetas, vinha com aqueles batuques, botando pressão, e diz a história que o exército vinha marchando e até tremia o chão de tão grande que o exército vinha, e eles mandavam as flechas do exército. Era tanta gente que formava uma nuvem, formava uma sombra de tanta flecha que vinha contra eles. Mas Leônidas foi questionado: como você vai lutar com 300 homens? Não, nós somos 300 soldados treinados, e nós vamos ficar aqui numa viela que o número deles não vai importar. E quando o exército vinha, eles formavam uma barreira, e o exército chegava combatendo, empurrando, mas eles aqui, escudo da fé. Você tem que ter o escudo da fé individual, mas o escudo da fé coletiva da igreja. O momento que a igreja vai estar clamando junto com você, escudo da fé. Onde nós, num momento como esse aqui, nós nos unimos em fé, clamando e chamando o nome do Senhor para que Ele manifeste a glória dele na sua vida. Fé coletiva.
fé, em nome de Jesus, com escudo levantado, que não vai te abater, não vai te acessar, não vai acessar a sua mente. Em nome de Jesus, toda seta lançada contra a sua vida não vai ter poder, em nome de Jesus. A igreja unida em oração, o inimigo não pode atacar. O escudo não é para enfeite, é para apagar as flechas, os dardos inflamados do inimigo. Dardos inflamados são pensamentos, acusações, medos que querem incendiar a mente. Mas a fé maior é maior do que qualquer outra situação. A fé nos leva a avançar, a não ficar parado. Efésios capítulo 2, versículo 8. Cada dardo lançado contra você hoje vai ser apagado em nome de Jesus. A fé não é dom do ser humano, mas é dom dado por Deus. Ele já deu o dom de fé para nós. Então o Senhor nos dá essa fé, o dom da fé. Efésios 2, 8. Aí Paulo diz sobre o capacete da salvação. Ele vai proteger a sua mente, ele vai proteger a sua visão. Ter certeza da salvação protege a sua mente, seu coração, a sua visão. Quando alguma coisa está saindo fora do lugar, quando as coisas não estão dando certo, você precisa ter o capacete da salvação. Lembrar, não, eu sou salvo. Não, eu entreguei meu coração a Cristo. Não, o Senhor perdoou os meus pecados. Eu tenho salvação. A salvação renova a nossa mente. Salvação cobre a nossa identidade. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então que o Senhor libere a sua mente hoje, que Ele vista você como o capacete da salvação, para que você seja protegido de depressão, seja protegido de ansiedade, confusão espiritual. Não esteja perdido em nome de Jesus, mas que você tenha certeza da sua salvação. O capacete protege a sua mente. Salvação no campo, a sua mente quando está no campo de batalha, no campo de guerra, a sua mente precisa estar coberta pelo capacete da salvação, a certeza da salvação. Quando você lembra que é salvo, a sua mente fica blindada contra qualquer outro tipo de dúvida e tormento. A sua mente fica blindada. Você precisa lembrar do capacete de salvação. Salvação. Tem alguém entendendo aqui? Em nome de Jesus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Todo ataque contra a sua mente tem que cair hoje em nome de Jesus. Todo ataque tem que cair. Depressão, ansiedade, medo não governam você mais em nome de Jesus. Porque a sua mente é de Cristo. A sua mente é de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça e diga: a minha mente é de Cristo. Ele fala sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus. E de todas as peças da armadura, a única peça de ataque é a espada. As demais é tudo para proteger você. A única arma de ataque, a espada da palavra. Palavra com revelação. Revelação do Espírito. Palavra com revelação e defesa. Jesus no deserto. O diabo leva ele, Jesus vence ele como? Palavra. Por isso que eu e você precisamos estar envolvidos, inclusive no carisma. A igreja toda precisa estar no carisma, porque a hora que você estiver no vale, você vai lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí a hora que o inimigo oferecer as coisas para você, você tem a palavra, a autoridade da palavra revelada no seu coração. Palavra, a espada do Espírito, que é a palavra. Palavra como profecia, que corta o invisível, que age no sobrenatural. Cada crente é levado como guerreiro
mas precisa manusear bem a palavra da verdade, a Bíblia, profetizar com a Bíblia. Jesus venceu o diabo no deserto, não com opiniões, mas ele dizia: assim como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito. A palavra não é só defesa, ela é a arma de ataque, é a arma de conquista para você avançar. Deus está colocando espada em suas mãos. Em nome de Jesus, sua boca vai liberar decretos que vão abrir os céus, cortar correntes e derrubar cadeias. Em nome de Jesus, palavra da verdade, palavra. E aí Paulo termina dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios capítulo 6, versículo 18, que nós lemos no começo, mas ele finaliza a armadura falando a respeito da oração. A armadura não é só para se defender, é para permanecer de pé. Amém? Para permanecer de pé. Você não está nu, você está revestido. Você tem palavra, você tem direção, você tem o capacete, você está protegido. E hoje o Espírito Santo está te revestindo novamente, está te trazendo a consciência de que você não está sozinho. Você não vai viver de maneira vulnerável mais. Você não vai ficar com todo o vento que bate e te leva, toda a água que vem te leva. Você vai viver armado para vencer em nome de Jesus. Ele está te dando graça e sabedoria. Se você entrou aqui fraco hoje, Deus está te fortalecendo, dizendo para você: você não está sozinho. Ele colocou a armadura do céu em você. Você não vai cair, você vai permanecer. Talvez você não acredite, ou as pessoas não acreditam em você, mas Deus está declarando: você vai permanecer em nome de Jesus. Você não vai cair, você não vai perder, você vai conquistar em nome de Jesus. Receba o cinturão da verdade, a couraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. E saiba que você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos luta com você e por você. O Senhor te levanta. Aqueles que acharam que você não ia conseguir se levantar, que você não ia conseguir romper, o Senhor te diz hoje: eu estou revestindo você novamente, porque você vai avançar. Você vai avançar. Se te caluniaram, se te frearam, se te lesaram, se as pessoas traíram você, o Senhor está falando: eu estou revestindo você espiritualmente, para que você não fique estagnado, para que você continue avançando, porque Ele tem uma obra para concluir na sua vida. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Você precisa se posicionar em nome de Jesus. O Senhor te levanta hoje com a armadura. Fala para o seu irmão aí: você tem uma armadura espiritual. Capacete da salvação, o cinturão da verdade, que é Jesus, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o evangelho da paz calçados nos pés. O Senhor te levanta em oração, com a espada do Espírito, que é a palavra, para que você governe e você não seja governado nesse mundo,
para que você tenha autoridade na sua casa, para que o inimigo não venha tirar a sua autoridade. Ele quer te envergonhar, ele quer te diminuir, ele quer te humilhar, mas Deus está te levantando, porque o nome dele será glorificado quando ele te levantar, quando você se posicionar, quando você estiver entendendo a sua identidade, entendendo o porquê ele chamou e te levantou. O Senhor te chamou para cumprir uma grande obra. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Em nome de Jesus, o Senhor não te esqueceu. Você não está sozinho. Ele não te deixa sozinho, não te deixa órfão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Verá dentro de mim, merecendo-me pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Usa-me, Senhor, declare isso com toda a sua força. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, repita comigo essa oração. Diga a Deus: diga a Deus, hoje eu me revisto da sua armadura. Senhor, eu coloco o capacete da salvação, lembrando que o Senhor morreu por mim, que eu sou salvo. Capacete da salvação. Eu sou teu filho, e nada vai tirar essa minha identidade de filho. Senhor, eu me revisto com a couraça da justiça, a tua justiça. O Senhor é justo. Eu me revisto com a couraça da justiça. Senhor, eu coloco o cinturão da verdade. Cristo na minha vida, Pai. Cristo na minha vida. Jesus é a verdade. Que a tua verdade prevaleça na minha vida. Que o Senhor me ajude a viver a verdade. Nenhuma mentira contra mim tem força. E nenhuma mentira que eu talvez coloquei para fora, em nome de Jesus, tem força sobre a minha vida. Eu sou livre. Declare comigo: eu sou livre. O Senhor me faz livre. Eu estou cingido com o cinturão da verdade, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu calço as sandálias do Evangelho da paz. Ah, Deus, eu quero ter paz, eu quero ter discernimento, estar seguro, Pai, através do teu Evangelho. Mesmo em meio à guerra, eu não serei instável, eu terei estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade na minha saúde. Eu declaro em nome de Jesus paz, ó Deus. Eu visto, eu calço em meus pés o Evangelho da paz, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu tomo o escudo da fé, ó Pai. O escudo da fé, para que nenhum dardo inflamado, nenhuma seta do diabo venha atingir a minha vida, a minha casa e os meus irmãos. Senhor, eu levanto o escudo da fé, ó Pai. Nada vai me abalar, nada que tentarem contra mim vai abalar, porque o Senhor me faz mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu tomo na minha mão direita a espada do Espírito.
a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor, não só para me defender, mas para atacar também de maneira espiritual. Tudo que o inimigo tenta contra a minha vida, eu avanço com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Coloca a palavra de autoridade na minha boca. Me coloca, Senhor, a palavra revelada através do Espírito, para que eu venha avançar na autoridade do nome do Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Em nome de Jesus, o Senhor não te deixa sozinho. O Senhor te reveste com essa armadura espiritual, com essas armas espirituais, e também não te abandona. Ele vai à guerra com você. Ele está do seu lado todos os dias. Ele não é um Deus que desampara os seus filhos, mas Ele ouve a sua oração. É um Deus que responde, é um Deus que se inclinou, é um Deus que tem o coração voltado aos teus filhos. O amor do Pai, o amor do Pai. Por isso repita comigo, diga: Deus, eu abro o meu coração para esse Deus que me protege, que me fortalece, que me reveste, em nome de Jesus. Diga comigo: eu me arrependo, eu reconheço que sou pecador, mas me arrependo, e correndo eu volto para os teus braços, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Segura um pouquinho. Queridos, você que fez essa oração pela primeira vez, você fez essa oração pela primeira vez, você fez essa oração retornando para a casa do Senhor, você fez essa oração e precisa desse revestimento, precisa ser revestido por essa armadura espiritual. Eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero te conhecer aí no seu lugar, ok? Pode levantar a sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Você que fez essa oração se reconciliando com o Senhor, pode levantar a sua mão bem alto para eu ver, bem alto. Isso, bem alto, pode levantar bem alto, isso. Levante sua mão bem alto. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está se reconciliando hoje, levante isso, bem alto. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você que está com a mão levantada, podem vir aqui, eu quero orar por vocês. Podem vir aqui. Isso, vem aqui, eu quero orar por vocês. Acompanhem eles, por favor. Se tem mais alguém que eu não consegui ver, acompanhe essa pessoa até aqui. E você que, pastor, eu preciso ser revestido dessa armadura, eu preciso ser revestido, eu quero chamar você para sair do seu lugar também e vir aqui à frente. Pode vir aqui, quero orar por vocês. Eu quero que você saia do seu lugar também. Pastor, eu preciso ser revestido dessa armadura. Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Pastor, tanta seta, tanto dardo, tantos desafios. Eu preciso ser revestido em oração. Existe a fé individual, o escudo individual, mas o escudo também é usado de maneira coletiva, orando uns pelos outros. E nós vamos orar um pelos outros hoje, porque você não está sozinho. Se o inimigo está falando para você que você está sozinho, que você não vai conseguir, é mentira dele. E eu anulo em nome de Jesus, no poder que há no nome do Senhor Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, nós anulamos toda mentira do diabo contra a vida de vocês. Todas as armas do diabo contra a sua vida nós anulamos em nome de Jesus. É mentira que você está sozinho, é mentira que os planos de Deus foram frustrados, que não vão se cumprir as promessas de Deus na sua vida. É mentira, é mentira. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É fiel para terminar.
Nós nos unimos em fé hoje, orando e clamando por essas pessoas que aqui estão hoje. Clamando ao Senhor, guerreando, batalhando espiritualmente, clamando a Deus que envie os teus anjos, ó Pai, a favor dos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos em prol dos teus filhos. Nós clamamos ao Senhor hoje, envia, Senhor, os teus anjos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, portas que estão fechadas por mão de homens sejam abertas hoje em nome de Jesus. Cadeias que os teus filhos foram colocados em cadeias por mão de homens, nós anulamos. Cadeias espirituais que aprisionam sentimentos, emoções, vícios, em nome de Jesus nós anulamos. Nós guerreamos nesse momento, em nome de Jesus nós intercedemos nesse momento pela tua igreja. A tua igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela está livre. Não há grilhão espiritual que vai parar a tua igreja, que vai parar os teus filhos. Não há nada que vai paralisá-los, porque maior é o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós intercedemos na autoridade do nome do Senhor, que os grilhões sejam quebrados, maldições sejam quebradas, em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Corações aquecidos, o óleo do Senhor, a unção do Senhor avivando o coração. Mágoas, falta de perdão, em nome de Jesus, corações curados, perdoados, liberando perdão. Rejeição, todo sentimento de rejeição, em nome de Jesus, caia por terra. Todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de falta de amor, em nome de Jesus. O Senhor derrama do teu amor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Você não está sozinho. E hoje a igreja peleja essa guerra espiritual com vocês. Ora, igreja, ora. Nós estamos em guerra espiritual. Caiam barreiras, caiam grilhões, todo gigante caia. Tudo aquilo que vem paralisando os teus filhos, em nome de Jesus, nós anulamos. Seja anulado na autoridade do nome do Senhor.